Tudo bem, Danilo Magela, mais uma vez para mais um vídeo no canal, dessa vez sobre esse nó tático, né, que o Léo Condé deu no Rogério Ceni nessa última partida do Clube do Remo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, inclusive conquistando a primeira vitória azulina. Para a galera que curtiu a minha análise lá no Instagram, tive uma ótima repercussão. Aqui vocês vão ver algo bem mais específico, porque teve muitos outros detalhes táticos que fizeram também a diferença. Aqui a gente vai falar da parte coletiva, da parte individual também. Enfim, conto aí com a curtida de vocês, com o compartilhamento, com os comentários por aqui, e a gente vai estar trocando um pouco dessas figurinhas aqui ao longo do tempo, tá? Então, sem mais delongas, eu vou começar mostrando aqui no campinho para vocês como era que estava a disposição tática no momento em que o Bahia atacava, né? Eu peguei esse campinho aqui para mostrar, para exemplificar um pouco melhor como era que a dinâmica ofensiva do Bahia estava dando muito certo até os 30 minutos do primeiro tempo. O Bahia teve muitas chances, inclusive, para ampliar o marcador, e logo depois da parada técnica teve a alteração que vai mudar completamente o panorama da partida. Então, como vocês estão observando, o Bahia atacava e já vem fazendo isso ao longo do tempo, né? Muito característico dessa equipe do Rogério Ceni, atacar nesse 3-2-5. A equipe do Bahia é essa equipe de branco, tá? Atacava nesse 3, 2 aqui por dentro e 5, né? Levando em consideração que o Everaldo, centroavante, muitas vezes ele baixa aqui para participar também, para se aproximar dos jogadores de meio de campo. Então, o que estava acontecendo nesse primeiro tempo, onde o Clube do Remo não conseguiu encontrar a marcação para encaixar os duelos ofensivos contra a equipe do Bahia? O Bahia fazia essa saída com o Gabriel Xavier, o Gomes aqui, também o Ramos Mingo por aqui pela esquerda. São três jogadores que têm uma boa qualidade com a bola no pé, né, com passe, tem ótimos passes quebra-linhas, né? E acredito que o primeiro momento, a ideia da comissão técnica azulina era igualar essa vantagem numérica que em tese o Bahia teria, colocando esses três jogadores para fazer essa pressão, né? Tanto o Aleph Manga aqui pelo lado esquerdo, o Vitor Bueno pelo centro e também o Gabriel Talhari aqui. Só que era uma pressão muito frouxa, né? Não era uma pressão muito forte, e isso ocasionou muitas vezes, vou pegar a bolinha aqui, ocasionou muitas vezes desse passe quando saía desses defensores, encontrava ou o Caio Alexandre ou o Luciano Juba aqui por dentro. E aí o que vem o desencaixe na marcação, porque o Patrick se incomodava muito mais na marcação do Eric, que baixava também. O time do Bahia joga muito através de apoio, né? São muitos jogadores se aproximando do homem da bola, e por isso o Patrick estava responsável pela marcação no Eric. Por vezes o Everaldo baixava aqui e causava a preocupação do Zé Ricardo, e o Pikachu ficava responsável pela marcação aqui no João Lucas, né? Ou então ele se desgarra, deixava o Everaldo aqui e saía na marcação ou do Juba ou do Caio Alexandre. Só que sempre, vocês repararam, aí sempre sobrava um jogador. E na maioria das vezes, esse jogador que se tornava o homem livre era justamente o Caio Alexandre. E a gente vai observar através dos lances aí, por diversas vezes, ele observando a bola aqui dos defensores, seja do Gabriel Xavier, seja do Ramos Mingo, e se aproximava, já conseguia perfilar o corpo de frente para a zaga remista, a ponto de ocasionar essa vantagem posicional, que é quando o jogador está em melhor vantagem, mais próximo em direção, no perfilamento corporal mais próximo do gol, mais uma vantagem maior em relação aos seus defensores que ficaram para trás aqui. E aí esses defensores também estavam preocupados com essa outra marcação desses outros jogadores, e aí o Caio Alexandre ditou o ritmo do jogo até os 30 minutos. Isso a gente vai observar nos lances, olha só. Bom, galera, como eu estava falando para vocês, né, aqui a gente já pode observar essa formatação tática que eu tinha explicado ali no campinho, né, os três jogadores aqui do Bahia contra esses três defensores aqui do Clube do Remo, defensores que eu digo porque eles estão na fase defensiva da sua equipe, então eles se tornam defensores, apesar de que a posição deles aqui são jogadores de frente. Então eles estão aqui tentando ocasionar uma igualdade numérica na primeira fase de construção do Bahia, mas repare nas janelas entre esses jogadores, ó, janela entre o Aleph Manga e o Vitor Bueno e o Gabriel Talhari. São espaços muito grandes, né? O que ocasionava esses passes verticais aí, ó, dos jogadores da primeira linha, né, dos defensores do Bahia. E aí aquilo que eu falei, olha, o Zé Ricardo fazia a perseguição ao João Lucas, que caía aqui para se aproximar,
O Patrick estava preocupado com a marcação aqui no Érico. O Pikachu encaixava a marcação aqui no Luciano Juba. E olha quem ficava livre. Somente o Caio Alexandre. Foi dessa forma que esse 4 contra 3 ali pelo corredor central do Bahia ocasionou muitas chances de gol para a equipe baiana construir. Olha só, mais uma vez a gente vai observar. Olha como o Caio Alexandre, sem ter qualquer tipo de marcação de pressão pelas costas, já perfila o corpo dele para receber esse passe do zagueiro e logo, ó, sem preocupação nenhuma, ele consegue já dar uma acelerada nesse ataque do Bahia. Aqui a gente vai ver que, mais uma vez, ó, ele se aproxima, não tem qualquer tipo de pressão e encontra o passe ali na profundidade para o Eric Pulga, né? Mais uma vez a gente vai ver, ó, ele dá o passe e já perfila o corpo. Olha só como ele já perfila o corpo, fica de costas, porque ele sabe que não vai ter nenhuma pressão, porque os jogadores ali da segunda linha remista estão preocupados com outros jogadores e sem preocupação nenhuma recebe a bola com o pé esquerdo e já coloca a equipe mais uma vez numa situação de último terço. Aqui a gente vai ver novamente, mesmo quando o Clube do Remo precisava fazer uma recomposição um pouco mais rápida, quando essa bola chegava ali para os atacantes do Bahia, ele também se tornava um homem livre, porque olha só, até os atacantes ali que estavam fazendo aquela primeira pressão, fazer essa recomposição, era tempo para ele conseguir enxergar o jogo de frente, a zaga de frente, e mais uma vez, ó, encontrar ótimos passes para a equipe conseguir entrar na meta, na área ali do goleiro Marcelo Rangel. Tá cansado? Olha só, mais uma vez, ó, mais um lance aí, perfilando o corpo muito bem. Aqui, inclusive, é o lance do gol. O passe agora vem, no primeiro momento, para o Luciano Juba, mas olha como ele já está livre novamente. Ó. Mais uma vez, aquela dinâmica. Ó. Patrick encaixado no Eric, Zé Ricardo encaixado no Luciano Juba e sobra o Caio Alexandre. Né? Uma característica muito marcante, tá, galera, dessa equipe do Rogério Ceni, que é uma ótima equipe. Utiliza o jogo de posição como sua filosofia já há um certo tempo e a base do jogo de posição para a equipe que pratica esse tipo de jogo é exatamente ocasionar o homem livre. E aí, por muitas vezes, né, o Caio Alexandre conseguiu ter essa liberdade de ser um homem livre, por exemplo, como nesse lance do gol, só que eles até trocam um passe de cabeça, onde ele aparece novamente, encontra um passe ali, aí a qualidade do jogador, encontra um passe de calcanhar, no cruzamento sai o primeiro gol do Bahia. Né? E aí, tudo dava a crer que o Bahia iria atropelar o Clube do Remo, no Mangueirão lotado, né, com a equipe remista pressionada, e aí vem a parada técnica, né, galera? Vem a parada técnica que vai mudar tudo. Esse aqui foi, para mim, a atacada de mestre, né, da equipe, da comissão do Léo Condé, para conseguir reajustar esse desequilíbrio no meio de campo. Porque reparem só no Vitor Bueno. Lembre que estavam marcando os três aqui, né, Aleph Manga, Vitor Bueno e também o próprio Gabriel Talhari, e aí a movimentação que vai ser completamente diferente, vai mudar o panorama. Olha só, ó o Vitor Bueno se aproximando do Caio Alexandre para fechar esse corredor central, ficando atrás, na linha atrás do Gabriel Talhari e também do Aleph Manga. E aí sim o time passa a encaixar melhor a marcação do Caio Alexandre. Olha como ele está junto com ele aqui, o Patrick continua a perseguição no Eric, que se aproximava também, e aí obrigou o Bahia a começar a jogar para trás, né? Começar a ter que encontrar outras formas de penetrar nessa zaga remista. Olha, novamente ele aqui, ó, mais uma vez, Vitor Bueno, se aproxima, fazendo a compensação agora aqui no Eric. Quem salta na pressão aqui é o Caio Alexandre. Nesse lance aqui, ele até falha no domínio, mas logo que ele falha no domínio, você observa como o encaixe na marcação, como ele já tem uma pressão um pouco mais próxima dele, ocasiona aí no contra-ataque, que nessa ocasião que era o Pikachu que estava diminuindo o tempo e espaço para ele com bola, né? E ocasiona nesse bom contra-ataque do Clube do Remo. Aqui as coisas começaram a mudar. Aqui o time azulino começou a perceber que a questão defensiva foi encaixada e a partir desse momento era com a gente com bola, né? Mais uma vez, você vê aqui, olha, o Vitor Bueno fechando o corredor central, acompanhando de perto aqui o Caio Alexandre, e aí o Remo passou a obrigar o Bahia a jogar por fora, olha só. E aí foi esse panorama do jogo que ficou muito afeição para os defensores remistas, né, que querendo ou não são fortes, né, desse duelo e conseguiram interceptar muito essas bolas por fora, como por exemplo nesse lance aqui. E também o Clube do Remo contou com uma transição defensiva muito falha da equipe do Bahia. Isso é uma tônica, isso é uma característica muito marcante, por exemplo, contra o Flamengo até mesmo, o Remo teve muitas oportunidades através das transições, porque geralmente as equipes que têm a bola, elas acabam, os treinadores, por exemplo, isso é uma cultura que eu venho observando,
Os treinadores que gostam de ter muita posse de bola, eles costumam não dar tanta importância para a transição defensiva das suas equipes. E é onde essa equipe geralmente pega muito gol, né? Só para vocês repararem, depois que o Bahia perde a bola, repare que não tem nenhum defensor aqui diminuindo o espaço ao Vitor Bueno, que seria uma característica marcante de uma equipe que está preparada para exercer o perde-pressiona assim que perde a posse de bola, né? Isso um indício, um sinal de que a equipe não estava preparada para executar os melhores movimentos quando perdia a bola. E olha só, Vitor Bueno tem tempo e espaço para colocar o Aleph Manga ali na cara do gol, e aí infelizmente ele acaba perdendo depois da finalização aqui do Gabriel Talhari, né? Novamente, olha só como a movimentação para fechar o corredor central era alternada entre o Vitor Bueno e o Gabriel Talhari. Quando o Vitor Bueno subia na pressão, olha o Gabriel Talhari fazendo a movimentação para dentro, ó. E aí quando a bola vinha na esquerda, olha o Vitor Bueno fazendo a movimentação para dentro para tentar fechar a pressão, enquanto o Gabriel Talhari saltava na pressão ali ao portador da bola. E aí vem o lance do gol, um lance que fala muito mais sobre a confiança do jogador, né, do Vitor Bueno, de aproveitar ali o espaço descoberto, tempo para conseguir esse chute. Tem ali, eu acredito sim, um vacilo do goleiro, que estava frio naquele momento, né, logo após a lesão ali do Ronaldo, mas enfim, né, valeu aqui o chute do jogador que teve essa coragem, acima de tudo, essa eficiência para conseguir esse bonito chute, causar essa dificuldade de defesa para o goleiro com esse chute rasteiro. Aí vem um segundo tempo, galera, e olha como no segundo tempo a tônica foi a mesma. Olha só, até mesmo quando o Caio Alexandre conseguia se posicionar bem ali no meio de campo, vou voltar esse lance aqui, olha só como ele está nas costas já dos dois jogadores do Remo aqui, mas logo a pressão chegava, olha só, o Gabriel Talhari fazendo a pressão dele, ficando atrás da linha da bola, e aí mais uma vez, ó, passe para trás, aí o Bahia não conseguia progredir, e olha, novamente a compensação chegava. Isso é um indício muito, muito evidente, pessoal, de que a equipe conseguiu identificar onde era que o Bahia estava conseguindo construir suas jogadas e passou a focar nesse jogador e nessa faixa do campo, né? Repare quando o Tchamba tem essa dificuldade de domínio, olha como agora o meio de campo não está com tanta desvantagem numérica assim. Olha só, ele perde a bola, vai exercer a pressão. Aqui nesse centro de jogo que a gente fala, né, o setor onde está a bola e as prováveis linhas de passe, né, o homem da bola e as linhas de passe, você tem um 3 contra 3, olha só. O Zé Ricardo já se desgarra aqui desse marcador dele e vai tentar fazer a pressão aqui. O Patrick está encaixado nesse outro defensor que é o Eric. E aqui o Tchamba continua a perseguição ao jogador que está com a bola. Ou seja, um 3 contra 3 que resulta na bola recuperada. E aí, olha só, mais uma vez a equipe do Bahia tendo essa dificuldade de realizar Tá preparada para realizar uma transição defensiva, né? Que seja diminuindo o espaço ao homem da bola, que seja recompondo, né? Até a recomposição é muito lenta, né? Ocasiona 2 contra 1 aqui para cima do Luciano Juba, que não sabe o que fazer, né? Sai o cruzamento, defesa do goleiro no rebote, o Gabriel Talhari faz esse segundo gol. E aí, galera, a gente precisa falar, cara. A gente precisa falar do campeonato que o Marcelo Rangel está fazendo, né? É impressionante a quantidade de gols que ele evita, lances, chutes muito perigosos que ele tem evitado ao longo desses últimos jogos aí do Clube do Remo, né? E no jogo contra o Bahia foi mais um exemplo disso, ele defendendo esse pênalti contra o Luciano Juba, né? Batendo ali no canto direito, ele cai muito bem ali para fazer essa defesa. É um pênalti difícil, porque se você reparar, ele não bate meia altura, ele bate rasteiro, e o Marcelo Rangel tem que demonstrar ali um poder de reação muito grande no pulo, né? E dessa forma ele consegue interceptar ali e evitar aquele que seria o gol de empate, né? Da equipe do Bahia. E aí, meu irmão, com o Mangueirão lotado, embalado após essa defesa, minutos depois, o Gabriel Talhari mostrou uma característica muito interessante que talvez vá ajudar muito o Remo, né, nesse jogo, né? Tanto o apoio que ele realiza aqui, que é o apoio, pessoal, quando o centroavante aparece de costas para o gol para ser um apoio frontal para os seus jogadores que estão vindo de frente, né? Ou seja, os meios-campistas, os volantes. Então ele faz esse apoio para gerar um passe para trás e na sequência já faz outro movimento muito interessante para qualquer centroavante, que é o desmarque, né? Que é o famoso facão, o desmarque em ruptura. Ó. Faz o apoio, identifica ali o possível passe na profundidade nas costas da última linha, faz exatamente esse desmarque em ruptura, causando a profundidade e a finalização perfeita para cima do gol, fazer o terceiro gol
do Clube do Remo. Esse quarto gol tem um detalhe também muito interessante, galera, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, o Bahia está com a posse, sai aqui a construção, né? Sai o passe aqui por dentro, e aqui a gente observa o quanto a equipe do Clube do Remo já tinha entendido que ela deveria fechar o espaço por dentro, né? Olha só quantos jogadores estão nessa zona do campo, bem diferente daquele início da partida, né? Você vê que o Zé Wellison já está fazendo o trabalho de contenção, de bloqueio, evitando que o homem da bola progrida no campo. Você tem aqui o Tchamba já fazendo uma provável cobertura, se for preciso, diminuindo também esse espaço. E por trás aqui você tem o Vitor Bueno, eu acredito que o Jajá também tentando fazer já uma pressão de recomposição, né? Recompor esse espaço para defender a meta. E em contrapartida você já tem também o Zé Ricardo aqui preparado também para uma possível cobertura. Ou seja, 5 jogadores no centro de jogo contra 2 jogadores do Bahia, impedindo a progressão da equipe baiana. E aqui isso é muito evidente, né? De que realmente a equipe entendeu muito bem logo o espaço, o local que eles deveriam fechar. Aqui nesse momento, mais uma vez, um indício claro de que a equipe do Rogério Ceni tem muita dificuldade de realizar essa transição defensiva com uma certa facilidade. E o que acontece, galera? Quando você passa para o seu atleta como ele deve se comportar em determinado momento do jogo, e aqui a gente está falando especificamente sobre a transição defensiva do Bahia, tem alguns indicadores dentro de campo que você consegue notar de que esses comportamentos eles ainda não estão sincronizados entre os atletas, ou seja, os atletas não sabem se eles recompõem ou se eles fazem a pressão no homem da bola que acabou de recuperar a posse para a equipe adversária. E qual o maior indicador, Magela, que a gente consegue enxergar isso dentro de campo? A posição dos pés dos jogadores. Repare que quando o time perde a bola, esse jogador aqui, ele está com os pés dele, que a gente chama na tática de apoios, posicionados para frente. No indício, e a posição dos pés é o ponto mais evidente de qual decisão esse atleta está querendo tomar naquele momento. A gente não está na cabeça do atleta, mas a gente consegue observar isso através da posição dos pés desse atleta. Então, na posição desse atleta, que é a posição dos pés desse atleta, dá para a gente observar que ele está preparado para quê, galera? Está preparado para fazer uma provável pressão ao homem da bola, que é o Iago Pikachu, que está aqui. Só que essa pressão está muito distante ainda, né? Está muito distante, sei lá, está uns 30 metros dele aqui, e sendo que já tem um outro companheiro dele aqui tentando fazer já o trabalho de contenção. Enquanto que esse outro jogador, observe a posição dos pés dele, né, dos apoios dele, já está preocupado muito mais em voltar, né, em recuar, em tentar recompor e proteger a área. Esse frame é muito interessante para mim, galera. 2 jogadores com as posições dos seus pés em ângulos diferentes, que dá a entender que realmente a transição defensiva do Bahia não está ainda muito bem explícita para o atleta qual função ele tem que desempenhar em campo como equipe mesmo, né, como um coletivo. Então, um jogador está querendo fazer a pressão, outro jogador está querendo recompor. E aí essa forma descoordenada de defender ocasiona exatamente o que vai acontecer aqui, o quarto gol. Reparem nesse jogador, galera. Reparem mais uma vez, vou voltar aqui, ó. Fiquem atentos aqui. Fiquem atentos a esse jogador que está querendo fazer essa possível pressão aqui, né? Tentando ir para frente para tentar fazer uma possível pressão ao Iago Pikachu. Reparem na corrida dele. Olha como o fato dele querer tomar essa decisão equivocada, de querer fazer essa pressão, faz ele perder tempo no momento em que a bola é tocada para o Jajá. Olha só. Acompanhe a corrida dele. Ele vai fazer a corrida. Vai sumir aqui, mas vai fazer a corrida. Tá aparecendo aqui. No momento do passe do Aleph Manga para o Jajá, que já está se projetando no espaço aqui. Olha, me responde se ele não tomasse logo a decisão de recompor, ele não conseguiria fechar logo essa janela entre o zagueiro e ele. Esse tempo que ele perde pensando que ele poderia ser o homem da contenção, ao invés de logo virar o eixo e procurar se defender a meta, é o tempo suficiente para a bola entrar, olha só, no espaço entre ele e o zagueiro e aí encontrar o Jajá. E aí, galera, são os detalhes da partida, do jogo, que fazem toda a diferença durante os 90 minutos de jogo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre essa partida entre o Clube do Remo e Bahia, e até a próxima.